Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tratar do Brasil colonial. O Brasil colonial a gente costuma separar em duas aulas. Aqui o que a gente chama de Brasil colonial 1, ciclo do açúcar. E numa próxima aula a gente vai falar do Brasil colonial 2, a exploração do ouro, tá? É uma forma só, puramente didática, da gente tratar desse conteúdo que é bem vasto. Só quero deixar algo bem claro hoje, é que a gente vai tratar principalmente como diz o nome aí, né, da produção açucareira do Brasil. O Brasil, nesse momento em que a colonização se inicia, ele vai ter, dependendo da região, uma dinâmica econômica própria, específica, né? Na região norte vai ter exploração das drogas do sertão, você vai ter também para o interior da região nordeste a expansão da pecuária. No sul do Brasil, mais bem para o sul, outra dinâmica socioeconômica, outra dinâmica de colonização, que são importantes, tá? É importante eu frisar isso com vocês. São relevantes, vestibulares costumam cobrar. Não o Enem não se apega muito a esses detalhes específicos, mas vestibulares como a FUVEST, a Unicamp, por exemplo, podem vir cobrar. Não dá, é impossível tratar de todos esses assuntos, tudo bem? Então, logo de cara, eu já reforço que vamos focar no principal, que é o ciclo do açúcar. As demais atividades econômicas, o extrativismo das drogas do sertão, a pecuária e a colonização do sul, com a questão dos sete povos das missões, a guerra guaranítica que acontece ali, a questão da colônia de Sacramento, são temas que eu não vou abordar aqui, por serem secundários e demandarem muito tempo de explicação. Então, se vocês estão atrás de um vestibular mais complexo, mais específico, não seja o Enem, recomendo fortemente procurar o plantão de história. Tudo bem? Isso para ser honesto, logo de cara, beleza? Vamos focar então no ciclo do açúcar. Cronologicamente, se a gente for definir aqui o recorte da aula de hoje, eu estou tratando do Brasil a partir de 1530 até mais ou menos a segunda metade do século XVII, até mais ou menos 1650, 1660. Beleza? Começando em 1530, só para a gente refrescar da aula passada, que é o início em que a colonização do Brasil tem início, né? O período inicial mesmo, de 1500 a 1530, é aquilo que a gente chama de período pré-colonial, em que ocorre a exploração do pau-brasil através do sistema de feitorias, o escambo com a mão de obra indígena, etc. e tal, assuntos de uma aula passada. Agora a gente vai tratar de fato da colonização e da produção açucareira que decorre disso tudo. Tudo bem? Gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é um tema muito chato. Pelo particularmente, acho isso bem maçante. Costumava cair muito mais antigamente. Hoje em dia, graças a Deus, não se cobra mais tanto isso. Mas eu ainda acho importante a gente falar, que é a questão da administração colonial. Tá? Quando Portugal se preocupa em colonizar esse território, então veja o mapinha aí. Vocês estão vendo que tem essa linha divisória, essa linha é o tal do Tratado de Tordesilhas. Quando Portugal se preocupa em colonizar este teco de terra, que é o que lhe cabe, segundo o Tratado de Tordesilhas, e ele começa de novo, né? Vamos lembrar disso. Portugal tem essa preocupação de colonizar essa região a partir do momento em que essa região está sendo ameaçada por outros países europeus, como a França, como a Holanda, e porque o Império da Pimenta, o comércio afro-asiático, está sofrendo uma crise. Portugal não extrai mais tantas riquezas daquela região do Oriente. Então surge a necessidade de se colonizar. Muito bem, quando essa necessidade está posta, vem a questão da administração. Colonizar não é simplesmente você enviar gente e tá tudo resolvido. Vai lá, constrói uma casa lá e vive lá. Não. Você precisa organizar essa colonização. Isso demanda uma administração complexa, principalmente de um território tão grande quanto esse.
Veja, isso daí é muito maior do que Portugal. Portugal é um país minúsculo, ali na periferia da Europa. Isso daí é gigantesco, tá? Então, uma administração bem planejada foi necessária. E quando a gente trata de administração colonial, a gente trata de dois sistemas diferentes. Não excludentes, como eu vou falar daqui a pouco, mas diferentes. A primeira forma de administrar esse território que Portugal estabeleceu é o que nós chamamos de capitanias hereditárias. Tá? O que são as capitanias hereditárias? Eu vou explicar de uma maneira bruta e a gente vai lapidando. Capitania hereditária é um sistema de administração em que a coroa portuguesa delega um território a um nobre, a um fidalgo, a um sujeito da nobreza portuguesa, sendo que cabe a ele a administração econômica, social, política, cabe a ele a questão da justiça local, de realizar a justiça local, segundo os preceitos cristãos e estabelecidos pela coroa, cabe a ele representar a coroa, cabe a ele explorar economicamente o território, uma série de deveres que cabe a esse fidalgo, esse sujeito que recebe a capitania hereditária. Tá? É algo, não vou dizer muito, mas semelhante ao feudalismo ibérico. Lembram de Idade Média? Lembram da suzerania e da vassalagem? Lembram do suzerano, que concede a terra a um vassalo e, portanto, o vassalo lhe deve fidelidade? Muito bem. Quando eu falei para vocês sobre a expansão marítima, eu falei que os países ibéricos foram os primeiros a terem um rei absolutista. Por quê? Porque durante a reconquista da Península Ibérica, aulas passadas, hein? Se você não lembra o que eu estou falando, volta lá e reassiste a aula, porque isso é importante. Quando os reinos cristãos do norte da península estavam reconquistando a Península Ibérica, né? Expulsando os muçulmanos, os territórios que eram adquiridos, que eram conquistados, o rei, que guiava esse processo de expansão, concedia, doava essas terras para os nobres guerreiros, para a cavalaria. Lembra, né, que no feudalismo é a nobreza que faz guerra, né? A nobreza cabe o bellatori, o fazer guerra. Então, com o reconhecimento dessa atividade bélica, o rei doava a terra pro fidalgo, pro nobre, pro cavaleiro, enfim. E isso estabelecia-se uma relação de suzerania e vassalagem, não é? O rei se tornava o suzerano mor, suzerano principal, e todos os vassalos respondiam a ele. Isso permitiu com que Portugal, primeiro, né, e Espanha depois, centralizasse o poder. Enquanto os outros países da Europa, França, por exemplo, ainda viviam o feudalismo clássico, o feudalismo ibérico ele tem essa característica, em que o rei tem um papel central, importante. Isso vai levar ao absolutismo. Muito bem, quando começa a expansão marítima, quando Portugal se lança ao mar, conquista Ceuta, conquista as Ilhas Atlânticas, a Ilha da Madeira, os Açores, Cabo Verde e por aí vai. Portugal estabelece nessas ilhas esse sistema de administração das capitanias hereditárias, reproduzindo esse sistema feudal, em que o rei suzerano concede terras a um fidalgo vassalo. Tudo bem? É por isso que a gente chama as capitanias hereditárias, vocês podem encontrar esse nome, como um sistema tardo-feudal. Né? Não é um feudalismo, não é, mas é algo tardo-feudal, que tem resquícios do feudalismo que a gente já explicou. Beleza? E como eu acabei de falar, a capitania hereditária não foi algo que Portugal inventou para o Brasil. A capitania hereditária era algo que Portugal já praticava, já tinha colocado em prática. Onde? Nas Ilhas Atlânticas. Né? São as primeiras a serem dominadas nesse processo de expansão marítima portuguesa, ainda no século XV. Tá? Então já se conhecia as capitanias hereditárias, esse sistema, e esse sistema funcionava muito bem para aquelas ilhas. Né? O rei, a coroa portuguesa, delegava aquelas ilhas a determinados fidalgos, eles administravam. Esses fidalgos se tornavam então um capitão donatário, responsável pela capitania hereditária, e lá eles exploravam o açúcar.
Daqui a pouco eu vou comentar sobre a produção açucareira. Beleza? E aí, Portugal, vendo a necessidade de colonizar o Brasil, pensou, bom, por que a gente não espelha esse modelo de administração para o Brasil também, né? E é o que faz, é o que ele faz a partir de 1534. Portugal pega esse território, divide aí em 15 capitanias hereditárias, que são essas que vocês veem no mapa, né, esses retângulozinhos, e concede elas a um determinado capitão donatário. Eu só quero que vocês percebam o seguinte sobre isso. O capitão donatário é o responsável por gerir a sua capitania. Ele não vai ter ajuda da coroa. Isso é uma coisa muito importante. A capitania hereditária é um sistema em que a coroa, embora o capitão represente ela, né, a coroa ela não se faz presente diretamente. Ela não interfere na capitania hereditária. Na verdade, ela delega essa função ao capitão donatário. Tudo bem? Como é que isso funciona? A coroa portuguesa ela concede ao capitão 2 cartas. Entenda a carta aqui como um documento e como um pacto, tá? Uma aliança. Quais são as cartas, então, que o capitão donatário recebe da coroa? A carta de doação e a carta foral. O que corresponde a cada uma delas? A carta de doação estabelece os direitos que o capitão donatário tem sobre a sua capitania. Então ele tem uma série de direitos. As terras são dele. Ele é o responsável por distribuir as terras. Ele que vai fazer a distribuição das terras. Então veja, pega por exemplo a capitania aqui, ó, de Rio Grande. Território gigantesco. O capitão donatário, a princípio, toda essa terra é dele. Tá? É lógico que é impossível ele sozinho explorar tudo isso, administrar tudo isso. Então, ele se torna o responsável por distribuir essas terras àqueles que têm interesse em produzir, em explorar, em produzir açúcar, como a gente vai ver daqui a pouco, etc. E tal. Então, a carta de doação estabelece esse direito. Ele distribui as terras. Uma coisa importante sobre isso: a terra não é vendida. Muita atenção agora. Não se vende terra, nem se compra terra. Não há propriedade privada, no conceito que a gente entende hoje. A terra ela é doada. E essa terra doada é o que nós chamamos de sesmarias. Veja aí, tá, como se escreve, né? Pelo amor de Deus, não são 6 Marias. É sesmaria, palavra só. Sesmarias no plural, quando é mais de uma. Sesmaria é um lote de terra. É uma definição espacial, né, de terra. E que é doada pelo capitão donatário aos que têm interesse em explorar. Beleza? Além disso, quais são as outras funções que o capitão donatário tem segundo a carta de doação? Ele deve fundar vilas, ele deve garantir a segurança, né, a proteção dessas terras. Contra quem? De um lado, os indígenas, porque, como eu falei na semana passada, e vocês devem lembrar, no momento em que a colonização acontece, você tem um conflito aberto, direto agora, entre indígenas e portugueses. Se antes era aquela relação de escambo e que se limitava à feitoria, agora você tem portugueses querendo os territórios dos indígenas e querendo os indígenas, como escravos. Daqui a pouco a gente vai falar da escravidão. Então, boa parte dessas tribos tupis vão começar a se tornar inimigas dos portugueses. E vão atacar povoados, vão atacar vilas, etc. Cabe ao capitão donatário fazer a proteção. Não só, então, dos indígenas, mas também dos estrangeiros, dos outros países europeus que, como eu já falei, né, na aula passada, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e achavam que tinham direito sobre essa terra, como os franceses, por exemplo, os holandeses, etc. Então, esses estrangeiros que, através de corsários, né, são piratas ligados à corte, atacavam o litoral, tentavam penetrar no continente através de rios, etc. Para que isso não ocorresse, cabia ao capitão donatário a defesa. Então, concessão de terras, garantir a exploração das terras, garantir a segurança, fundar vilas,
permitir e garantir, criar as condições para que ocorresse a catequização dos povos indígenas, né? Algo muito importante para Portugal, dentro daquele pensamento cruzadista que eu já falei para vocês. A nação portuguesa, o país Portugal, né, o Estado português nasce numa guerra de reconquista, numa guerra religiosa. E toda a expansão marítima está subordinada a isso. Então, cabe ao capitão donatário também garantir a catequização dos povos indígenas, criar as condições. Não é ele que vai fazer isso, lógico, mas são os jesuítas que depois vão chegar no Brasil e vão ser os responsáveis por isso. Beleza? Essa é a carta de doação. Confere tudo, toda a bucha, todos os problemas na mão do capitão donatário. E a segunda carta é a carta foral. Essa estabelece quais são os deveres que ele tem para com a coroa. A carta foral estabelece impostos que devem ser pagos por aqueles que exploram a capitania, estabelece que se metais preciosos forem encontrados, quanto que deveria ir desses metais para a coroa, né? Então a carta foral estabelece a subordinação da capitania para com a coroa portuguesa. A carta foral também estabelece o pacto colonial. Olha lá, coisa muito importante agora, hein? Toda a produção da capitania, toda, ela tem que atender ao mercado português, graças à regra do pacto colonial, em que a colônia só faz comércio, só vende, só compra da metrópole, tá? Pacto colonial ou exclusivo colonial, é a mesma coisa. Tudo bem? Gente, dá certo isso. Olha aí, 15 capitanias, todas portuguesas, né? Embora uma não interferisse na outra. Um capitão donatário não mandava no outro. Elas eram, entre aspas, independentes umas das outras, embora todas portuguesas. Deu certo isso? É lógico que não. Os deveres que o capitão donatário tinha que exercer demandavam uma riqueza muito grande, uma estrutura muito grande que um sujeito privado, só um fidalgo, era incapaz de manter, né? Não conseguia, era inviável defender um território inteiro, organizar um exército para isso, ter recurso para fundar vila, ter recurso para ajudar aqueles interessados em produzir açúcar, em estabelecer engenhos. É um esforço muito grande. E o setor privado, oh meu Deus do céu, o indivíduo sozinho, por si só, sem o auxílio do Estado, não consegue fazer isso, né? Não consegue fazer isso. Então não vão funcionar as capitanias hereditárias. Elas funcionavam para pequenos territórios, como as Ilhas Atlânticas. Para o Brasil não vai funcionar. Só 2 capitanias em que esse sistema funciona, que é a capitania de Pernambuco, uma grande capitania, veja aqui, e a capitania de São Vicente aqui no sul. As outras, tem capitão que nem chega a pisar na capitania. No caso de um capitão, acho que ou o navio afundou, ou ele pegou uma doença e morreu no navio, não me lembro, mas ele nem chegou a tomar posse da capitania dele. A capitania ficou sem capitão por um tempo, sabe? Muitos iam embora, abandonavam o posto, porque era impossível realizar todos esses esforços. Então a capitania hereditária não funciona. Vendo isso, vendo esses problemas, a coroa portuguesa decide, então, em 1548, estabelecer outra forma de administração colonial, que é o governo geral. Eu falei no começo que não eram formas excludentes. Por quê? Porque quando o governo geral foi estabelecido, não se extinguiram as capitanias hereditárias. Elas permaneceram. Só que agora elas respondiam ao governo geral. O governo geral é o quê? É a centralização da administração nas mãos da coroa. Então, se a coroa se fazia indiretamente, se ela delegava intermediários, que eram os capitães donatários, agora com o governo geral, ela se faz presente, diretamente, num centro, numa capital, que é a cidade de Salvador. Tá? Salvador, aqui na capitania da Baía de Todos os Santos, vai ser a sede desse governo geral.
a coroa, portanto, vai escolher um governador geral, e esse governador geral, ele meio que vai ter essas funções, ele que vai caber gerir essas funções que antes estavam apenas nas mãos dos capitães, tá? A partir desse momento, o governo geral ele vai auxiliar as capitanias hereditárias a realizar todas essas funções, com recursos, com armas, com soldados, etc. E tal. Para vocês terem noção, além do governador geral, né, ele delegava também um provedor-mor, que era um sujeito que cuidava das finanças, cuidava dos recursos financeiros, cuidava dos impostos, arrecadava os impostos. Havia um ouvidor-mor, que era um sujeito responsável pela justiça, algo que eu não comentei, mas agora que eu lembrei, o capitão donatário também deveria fazer a justiça dentro da capitania. Se um crime fosse cometido, cabia a ele julgar o crime, de acordo com os preceitos da coroa. Né? Agora havia um ouvidor geral que centralizou o gerenciamento dessa atividade, da atividade judiciária. Judiciária, entre aspas. Né? Porque esse conceito ainda não existe no mundo pré-iluminista. E um capitão-mor, que é um sujeito responsável pela defesa do litoral contra os corsários, contra as ameaças estrangeiras. Agora, com o governo geral, meio que controlando tudo isso, auxiliando e apoiando tudo isso, em que a coroa se faz presente diretamente, é uma intervenção estatal nesse processo administrativo. É a partir desse momento que as capitanias vão começar a frutificar, que antes não estava dando certo. Tudo bem? Bom, agora vamos falar da economia, que é o principal dessa aula, que é o projeto agrícola. Gente, presta atenção. Quando Portugal viu que era necessário colonizar esse território aqui, o Brasil, o problema básico, primeiro, que Portugal enfrentou foi o seguinte: como é que a gente vai mandar a gente para lá? Né? Porque, em primeiro lugar, é um território muito maior do que Portugal. Não dá para mandar todo mundo. Manda todos os portugueses, primeiro, não ocupa tudo isso de território e Portugal fica sem gente. Então há um problema muito sério. Né? E outro problema, como que você vai incentivar as pessoas a irem para lá? Porque o que tinha lá nessa época no Brasil? Era mato, índio bravo com razão, né? A terra era deles há muito mais tempo. Então o índio bravo, você podia estar andando, bobeava, uma flecha varava teu olho. Mosquito, um calor desgraçado. Não era um lugar muito agradável que atraía muito as pessoas, os portugueses. Né? Abandonar a família, já tinha ali uma sociabilidade, já tinha uma posição, um status social lá em Portugal. Por que você vai abandonar tudo isso, que é bem mais confortável, para vir para cá, nesse território hostil, que os capitães donatários não conseguem fazer nada para garantir segurança, etc. Sendo que você pode morrer, você pode pegar uma doença tropical, você pode topar aí com uma tribo bem brava com a sua presença ali. Então é um problema muito sério, né? Para isso, para você incentivar essas pessoas, você precisa mexer no bolso dessas pessoas. Você precisa dar para elas um incentivo econômico, de riqueza. Você vai para lá para conseguir riqueza, para se tornar rico. É a única forma de você conseguir incentivar essas pessoas, né? Só que riqueza vai ser essa? Como é que você vai fazer as pessoas ficarem ricas se no Brasil, nessa época, não havia ouro? Né? Não se tinha descoberto o ouro, a prata, etc. Vamos ter que explorar ali alguma atividade econômica, agrícola, que garanta esse lucro, que garanta essas riquezas, não é? O pau-brasil não era suficiente para isso, porque o pau-brasil, o sistema de feitorias já dava conta do pau-brasil, você não precisava colonizar. E aí, portanto, Portugal se lembrou de uma planta que já era cultivada nas Ilhas Atlânticas
na Madeira, nos Açores e no Cabo Verde. Uma planta asiática que vinha da Índia, a cana-de-açúcar. E que, através dela, se produzia um artigo de luxo, caríssimo no mercado europeu, super valorizado, que era o açúcar. Né? Então, surge a possibilidade de você explorar um recurso de luxo, uma especiaria, que já era conhecida pelos portugueses, que já a cultivavam, que já detinham técnicas do seu plantio, e você replicar isso para o Brasil. A cana-de-açúcar, então, se torna o fim lucrativo, o objetivo lucrativo dessa colonização. E é isso que vai incentivar, que vai dar o pontapé para que a colonização ocorresse. Tá? Então, esse projeto agrícola era necessário, em primeiro lugar, para ocorrer a colonização. Né? As pessoas vão lá para praticar uma atividade econômica rentável, e não só uma atividade econômica rentável, mas lucrativa, que gerasse riqueza e ascensão social. Daí a cana-de-açúcar aparece aparece e vai frutificar muito bem. Né? A cana-de-açúcar ela vai se adaptar ao solo do Nordeste brasileiro, ao solo de Massapê, muito bem. Vai dar uma produção excelente de açúcar ali naquela região. Tudo bem? Com isso, o que mais facilitava esse projeto agrícola da produção açucareira? O investimento que a região de Flandres dava. Em primeiro lugar, o que é a região de Flandres? É onde hoje é mais ou menos a Bélgica, a Holanda. Tá? Essa região, que já realizava uma atividade comercial há um tempo, atividade comercial de lã, fazia comércio ali na Liga Hanseática, que a gente já tratou em Baixa Idade Média, fazia comércio com a Inglaterra, já tinha, portanto, uma burguesia comercial bem desenvolvida, e começa a haver uma burguesia financeira ligada a bancos, a companhias de comércio, a empréstimos, etc. e tal. Essa burguesia holandesa, ela aparece como uma investidora da produção e do comércio açucareiro. Então, via Portugal, se adquiria os recursos necessários para que um senhor estabelecesse um engenho no Nordeste. Esse açúcar era produzido ali, era vendido para Portugal e unicamente para Portugal, porque, olha aí, o exclusivo colonial, o pacto colonial. E Portugal, por sua vez, revendia esse açúcar bruto para a Holanda. A Holanda refinava e revendia para a Europa inteira. O refinamento do açúcar agregava um valor muito maior. No final, o grande lucro, estava na mão dos holandeses. Tá? Mas nesse processo todo, da produção ao comércio, o lucro, embora estivesse concentrado massivamente mais na Holanda, também passava por Portugal, e em menor número também passava para os senhores de engenho, para os produtores de açúcar aqui no Brasil. Beleza? Então todo um sistema se estruturou a partir disso, e esse sistema permitiu que essa atividade se desenvolvesse, se consolidasse, tá? Principalmente na região Nordeste. É importante a gente frisar isso. O açúcar também foi plantado. O açúcar não, né? A cana-de-açúcar também foi plantada nas capitanias mais do sul, como São Vicente, por exemplo, mas ela não deu muito certo, ela não se adaptou muito bem ao solo. A cana-de-açúcar vai se adaptar muito melhor ao Nordeste, às capitanias do Nordeste. Tá? O sul, inclusive, durante esse início do período colonial, vai ser uma região muito pobre. Em decorrência disso, a riqueza está concentrada aqui, ó, no norte. A situação só vai se inverter quando se descobre ouro em Minas Gerais, mas isso é assunto da próxima aula, beleza? Então, todo um sistema que permitiu a estruturação desse projeto agrícola. É importante a gente ter a noção de que essa produção açucareira
ela se deu a partir de um sistema que nós chamamos de plantation, tá? Uma palavra inglesa, que significa o seguinte: o plantation é um sistema baseado em 4 características principais e que vocês precisam saber de cor e salteado, tá? Quais são as características do plantation? Em primeiro lugar, se há um plantation, se há um sistema nesse modelo produzindo açúcar, é um sistema baseado em primeiro lugar, no latifúndio. O que é um latifúndio? É uma grande propriedade, é uma vasta propriedade de terra, ao contrário de um minifúndio, que é a pequena propriedade. O plantation, então, precisa de grandes terras, de grandes lotes, de grandes latifúndios. Segunda característica do plantation: a produção ali se dá num sistema de monocultura. O que é monocultura? É a produção de um único gênero agrícola. Então, se você quer potencializar os lucros, porque esse é o objetivo, no fim das contas, é maximizar os lucros, você precisa de uma grande quantidade, e você precisa de uma monocultura, ou seja, produzir uma coisa só. Que aí você concentra todos os seus recursos nesse produto. Então, no caso aqui, monocultura de cana-de-açúcar. Plantation não significa apenas a produção açucareira. Existe plantation na produção de outros gêneros agrícolas. No Caribe, por exemplo, plantation de tabaco. No sul dos Estados Unidos, o plantation de algodão. Então a monocultura varia de região para região. No caso do plantation brasileiro, foi um plantation de cana-de-açúcar. O plantation também visa a exportação. Então, tudo que é produzido aqui não é para o mercado interno, é para o mercado externo, a exportação. E especificamente que mercado externo? Portugal. Por quê? Por causa do Pacto Colonial. Tá? E a quarta característica fundamental é que a base da mão de obra do plantation é a escravidão. Ora, você quer maximizar os lucros? Você não pode pagar salário, você tem que escravizar. Né? Você não pode gastar com o mercado interno, com a mão de obra interna. Você tem que escravizar essas pessoas para a produção se tornar mais barata. E com isso você tem um lucro maior na hora da venda. Tá? É por conta desse sistema de plantation que uma historiografia classificou o Brasil, na verdade o Brasil e a América Latina inteira, e o sul dos Estados Unidos, como colônias de exploração. O que é uma colônia de exploração? Colônia de exploração é aquela em que os colonizadores estão interessados apenas em gerar lucro e atender aos interesses da metrópole. No caso do Brasil, Portugal; no caso do resto da América Latina, Espanha; no caso do sul dos Estados Unidos, a Inglaterra. Então, é uma colônia que você vai lá apenas para explorar, para extrair lucro, e a qualidade de vida nessa colônia é péssima. Diferente de uma colônia de povoamento, em que você vai lá para povoar, para habitar, e aí você se preocupa em criar uma agricultura de subsistência, em criar pequena propriedade, em estabelecer um sistema de trabalho assalariado, né, em uma qualidade de vida um pouco maior. Isso seria onde, professor? A colônia de povoamento? No norte dos Estados Unidos. No norte dos Estados Unidos, no norte das 13 colônias ali na América do Norte. Hoje em dia são conceitos ultrapassados, colônia de exploração e colônia de povoamento, porque todas essas colônias, todas da América inteira, elas têm características de exploração e elas têm características de povoamento ao mesmo tempo. Né? Na colônia de exploração, o estilo de vida não visa apenas o lucro. Há ali um estabelecimento de uma sociabilidade, de uma cultura, de práticas culturais, para garantir um estilo de vida mínimo. Né? Não se racionaliza a colônia de exploração apenas para se extrair lucro, senão a vida seria um inferno. Até para os colonizadores que estão enriquecendo, para os senhores de engenho, por exemplo. Né? Assim como na colônia de povoamento, não se cria um ambiente utópico, lindo e maravilhoso. Há ali exploração, há ali escravidão, inclusive.
né? Então esses conceitos são ultrapassados. Eu trouxe aqui e mencionei eles, que eventualmente vocês podem pegar uma questão mais velha, né? Mais cabecinha antiga, e se deparar com eles. Vocês já sabem, portanto, o que significa. Tudo bem? Esse sistema de plantation, então, baseado nessas 4 características de plantation, essas quatro características vocês têm que saber de cor. Estabeleceu ali nas regiões do Nordeste os engenhos de açúcar. Quando eu falo engenho de açúcar, vocês pensam no engenho, né, lato sensu. A grande propriedade, o canavial, a casa grande, a senzala, etc. E tal. Na verdade, se a gente for ver, a palavra engenho remete especificamente às máquinas necessárias para você moer a cana, extrair o caldo, a garapa, ferver aquilo e produzir o açúcar. Tá? O engenho, daí vem a palavra engenhoca, é o maquinário. Dentro da fazenda há um espaço que é o engenho, que é onde essa cana é moída, onde se ferve em caldeiras o caldo extraído da cana, etc. e tal. É claro que dentro dessa propriedade, além do engenho em si, você tem uma série de outras áreas. Você tem a casa grande, que é onde habita o senhor e a família do senhor. Você tem a senzala, onde ficam os escravos. Você tem o canavial, onde fica a monocultura. E você tem uma roça, onde se produz gêneros agrícolas para subsistência. Porque escravos e senhor precisam se alimentar, né? Então, uma roça pequena, em comparação ao canavial, existe, e nessa roça, uma parte da roça é dos escravos, outra parte é do senhor, se produz ali alimentos, né? Alimentos cotidianos, cria-se animais, etc. Tudo bem? Desse projeto agrícola todo, desse sistema agrícola todo, nasce uma sociedade muito específica que nós chamamos de sociedade açucareira. Essa sociedade açucareira ela é composta principalmente por 2 grandes classes, uma no topo e outra na base. Que classes são essas? Os senhores de engenho, que nós chamamos também, vocês podem encontrar esse termo, açucarocracia, que é uma brincadeira das palavras açúcar e aristocracia. Esses senhores aqui, eles se comportam, eles atuam como uma nobreza da terra, algo muito semelhante com a nobreza portuguesa, ibérica e tal. Por isso são aristocratas, eles têm uma postura aristocrática, daí o termo açucarocracia. Enquanto você tem uma base gigantesca de escravos. Não há classe média nesse sistema. Você tem a elite, você tem os escravos trabalhando. É uma sociedade, essa sociedade açucareira, agrária, rural. O espaço urbano nesse mundo, ele não tem importância. A importância econômica ela está no campo, tá? Não na cidade. Existem cidades? Existem. Vilas, não são cidades direito, são vilas. Salvador, por exemplo, né? A sede do governo geral. E nessas vilas havia ali os homens livres pobres. Estavam excluídos dessa sociedade açucareira, estavam excluídos da grande produção de açúcar, mas esses homens livres pobres realizavam outras funções na cidade, funções de artesanato, prestavam determinados serviços, alguns eram soldados ali, serviço da coroa, etc. E tal. Mas era um pessoal que, grosso modo, estava excluído desse sistema todo, tá? Pergunta que eu faço aqui, que é muito importante. Existe mobilidade social nessa sociedade? Quer dizer, dá para você nascer num grupo e subir para outro grupo facilmente? Né? Não, não há. Do escravo para ser senhor, principalmente. Né? Nenhum escravo vai se tornar senhor de engenho. Mas essa mobilidade também não existe para com os homens livres pobres. O homem livre pobre nunca vai ser senhor de engenho. Por quê? Porque para você ser senhor de engenho, aqui no Brasil, você já tem que ter uma riqueza prévia. Não é qualquer um que se torna senhor de engenho. Você já tem que ter uma riqueza.
Para quê? Para comprar a terra? Ó, lembra, a terra é doada, sesmaria, a terra é de graça. O problema não é comprar a terra, não é adquirir a terra. O problema é comprar escravos. O escravo custa caro. E você vai precisar não de 2 ou 3 escravos. Para você ser um senhor de engenho com um grande canavial, você precisa de 200 escravos. Para cima. É muito escravo. E isso demanda um recurso muito grande de dinheiro. Tá? Esses escravos muitas vezes fogem, morrem, fazem rebeliões, fazem revoltas, né? Se você junta o dinheiro e aí os escravos fazem uma revolta, você perde tudo. Então esses senhores, eles já não só têm que ter riqueza, mas é uma riqueza que vem da família deles, uma riqueza que vem lá de Portugal. Lá em Portugal a família já é rica, já é poderosa, né? Então não tem mobilidade social. O senhor, o homem livre e pobre, dificilmente vai se tornar um senhor de engenho. Da mesma forma que um senhor de engenho jamais vai perder tudo e se tornar um homem livre e pobre, porque mesmo que aconteça tudo de ruim na vida dele, o canavial pega fogo, todos os escravos fujam, etc., tudo de ruim acontece, ele ainda vai ter a riqueza da família. Uma família que já tem ali uma posição, um status em Portugal, envia para ele riqueza, ele consegue ali um empréstimo familiar, sei lá, e ele reconstrói todo esse sistema. Então aqui a mobilidade social ela é inexistente, praticamente, tá? Vai ser diferente do que vai acontecer com a exploração do ouro, mas isso é assunto para uma próxima aula, tá? Vamos falar da escravidão aqui. Gente, quando eu falo em escravidão no Brasil, da época da colonização, eu estou falando da escravidão de quem? De africanos ou de indígenas? Resposta: dos dois. Tanto africanos quanto indígenas foram escravizados. Existe um senso comum que diz que o indígena não foi escravizado ou foi muito menos. Hoje a gente sabe que não. Que principalmente no início da colonização, a grande maioria desses escravos eles eram indígenas, tá? É claro que com o tempo o número de africanos escravizados vai se tornar muito maior. E apesar disso, existe uma preferência, embora os dois tenham sido escravizados, havia uma preferência, haviam ali condições que fizeram com que os africanos, aos poucos, se tornassem, no Brasil colonial, o grupo majoritariamente escravizado, em detrimento dos indígenas. Que condições foram essas? E aqui eu vou mencionar elas. Antes de começar a falar delas, só quero esclarecer um negócio. Existe uma ideia também do senso comum. Às vezes vocês aprenderam isso até na escola. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, foi me ensinado, no ensino fundamental 1, foi me ensinado dessa forma, de uma forma muito errônea. Foi ensinado o seguinte: o indígena, ele era preguiçoso. Ele não gostava de trabalhar, ele não se dava bem com o trabalho, fazia corpo mole. Enquanto o africano trabalhava melhor, era mais forte. Tem essa ideia também, né? O corpo do indígena não está bem acostumado com o trabalho, ele é um pouco mais fraco, enquanto o africano ele é mais resistente, etc. E tal. Já ouvi, inclusive, em provas que eu corrigi, alunos dizendo que isso se deveu ao clima, né? Porque o africano estava muito mais acostumado com o clima quente e, portanto, conseguia trabalhar no canavial muito bem. O indígena não. Qual absurdo, né? Como assim o indígena não está acostumado com o calor? Onde é que estava o indígena? Esquiando em Aspen? Lógico que não. Ele estava nesse território, não é nenhuma condição climática que define isso, não é nenhuma condição fisiológica do corpo do indígena ou do corpo do africano. Essas duas explicações que o senso comum reproduz elas, às vezes, se você tem isso na sua cabeça, você joga no lixo, porque isso é de um racismo muito, muito grande.
Dizer que o africano está mais condicionado ao trabalho, está mais apto ao trabalho, e o indígena é mais preguiçoso e não consegue. Gente, isso é de um racismo muito forte, tá? Joga isso no lixo. As explicações para a preferência da escravidão ser dos africanos ao invés dos indígenas se deve aos fatores que eu vou mencionar agora, tá? Embora, como eu falei, preciso reforçar isso. Os dois grupos foram escravizados. Por que não os indígenas? Porque com o tempo a população de escravizados era majoritariamente africana e menos indígena. O primeiro fator é porque ocorreu uma diminuição demográfica da população indígena do litoral. Tá? Gente, lembrem das doenças que os portugueses traziam. Os portugueses traziam essas doenças que o corpo do indígena não estava acostumado. Não havia anticorpos ali. Então, ao longo dos anos, isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre também na América Espanhola, na região dos Andes, na região mesoamericana. Esses indígenas vão morrendo em grande quantidade, graças a doenças que os espanhóis vão trazendo. E que o espanhol tem imunidade, ele consegue sobreviver. Ele passa por uma gripe, às vezes morre, mas no geral sobrevive. O indígena não. O indígena se contrai aquilo, ele morre, o corpo não aguenta. Então ocorre uma diminuição demográfica muito grande de indígenas, né, do litoral brasileiro. Isso é um fator. Como é que você vai continuar tendo escravos indígenas se eles estão desaparecendo? Você pode até penetrar no interior e sequestrar indígenas de tribos do interior. É o que os bandeirantes vão fazer. Depois a gente vai falar deles na próxima aula. Mas era um esforço muito grande. Né? Era algo que muitas vezes estava fora de mão. Então esse é o primeiro fator. Segundo fator, a Igreja Católica. A Igreja condenava a escravidão do indígena, porque dizia que o indígena ele era uma alma pura. E quem fazia essa defesa eram os jesuítas. Jesuítas, lembrem, a Companhia de Jesus criada no contexto da Contra-Reforma para disseminar, propagar o cristianismo romano no resto do mundo. Esses jesuítas chegam no Brasil e eles vão ver o indígena como uma alma pura e que, portanto, não pode ser escravizada. Só sob uma condição. E a igreja legitimava isso. Se a tribo, o índio, ele não quer ser catequizado, se ele não aceita os valores cristãos, aí sim ele pode ser escravizado. E a igreja dá até um nome para isso. Guerra justa. Tá? Se não, se a tribo aceita a catequese, aí não pode. Há uma oposição muito grande dos jesuítas aos bandeirantes, por exemplo. Enfrentamentos muito fortes entre eles. Né? Porque o jesuíta não dizia que o indígena não pode ser escravizado. O que não significa que o jesuíta é um grande protetor dos indígenas. É o contrário disso. Os jesuítas destruíram a cultura indígena. Tá? Destruíram. Por exemplo, com a construção desses aldeamentos, né? Essas vilas em que você minava a estrutura de tribo em que os indígenas viviam e inseriam eles no modelo europeu, cristão, etc. E tal. Então a Igreja Católica faz oposição. E terceiro, a cultura seminômade indígena, que eu já expliquei para vocês numa aula anterior, fazia com que esses indígenas não tivessem dentro da sua visão de mundo essa ideia de trabalhar como escravo de maneira perpétua, né? Voltada ao mercado. A escravidão que está dentro do sistema capitalista. Qual que é o objetivo do capitalismo? O lucro. Mas o lucro até quando? Até o infinito. Não tem fim, não tem ponto de chegada. Portanto, a escravidão pressupõe isso, né? O trabalho perpétuo, árduo, etc. Na cultura seminômade, não há esse conceito de se trabalhar para gerar mais lucro, mais riqueza. É uma produção de subsistência. Você produz o que você precisa para sobreviver. E acabou. Então há esses entraves, essas diferenças culturais.
Isso em relação aos indígenas. E os africanos? Por que, a preferência com o tempo se tornou por africanos? Primeiro fator, a Igreja Católica. Se a Igreja era contra a escravidão do indígena, a Igreja vai apoiar a escravidão do africano. Por quê? E aí agora a gente entra num teminha de teologia. A Igreja vai justificar a escravidão do africano através do mito de Cã. O mito de Cã vem da passagem de Noé. Noé teve 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Depois do dilúvio, toda aquela passagem no Gênesis, se eu não me engano. E quando acaba tudo, quando acaba o dilúvio, quando volta-se a pisar em solo, em terra seca, o Cã, ele vê a vergonha do pai, ele, no momento que Noé estava bêbado, vai lá, levanta a calça do Noé, vê a genitália do Noé, o Noé acorda, bravo, esbraveja e amaldiçoa o Cã e diz que os descendentes de Cã seriam amaldiçoados, que não teriam alma, que suas almas seriam impuras, etc. e tal. Muito bem. A Igreja Católica, teologicamente, explicava que Jafé foi para a Europa, deu origem aos povos europeus. Sem foi para a Ásia, deu origem aos povos semitas, né, daí o nome, da Ásia. E Cã foi, adivinha para onde? Para a África. Portanto, os africanos são descendentes de Cã e, portanto, amaldiçoados, assim como Cã foi. Logo, sua alma é impura, logo, a escravidão é permitida. Então, há ali um apoio, um consentimento da Igreja em favor da escravidão do africano, tá? Igreja Católica e cristã, tá? Porque não foi só a católica, claro, foi a principal na América Latina, mas igrejas cristãs ali do norte da América do Norte, que também escravizavam indígenas, tem muito sangue nas suas mãos. Portanto, a gente tem isso com clareza. Segundo ponto, já se praticava, antes mesmo da América ser dividida e começar a ser colonizada, já se praticava via europeia, via Europa, né, escravidão no continente africano. Dentre as especiarias que Portugal e Espanha adquiriam no Oriente, adquiriam na África e nas Índias, então os temperos, o marfim, etc. e tal, estavam os escravos. Tá? Então, há pelo menos 100 anos, desde do século XV, você já tem rotas comerciais de escravos em continente africano, introduzidas pelos europeus. Tá? Então Portugal já comprava, já escravizava esses africanos, e revendia eles num primeiro momento na Europa, em Portugal, na Espanha. A Itália é uma região também que tem vários escravos naquele momento. Tem até uma peça do Shakespeare que trata de um escravo, né, na Itália. Então, já havia esse comércio de escravizados e os europeus já faziam parte deles, né? E isso vai levar à transposição desse comércio, que já tinha suas bases consolidadas, para a América. E um terceiro ponto é que a coroa incentiva, a coroa portuguesa. Porque, veja, escravizar o indígena é difícil para a coroa conseguir cobrar impostos em cima do indígena. O escravo, ele é um produto, ele é uma mercadoria. Logo, o trâmite dele, o comércio, a venda do escravo, no momento da venda há ali um imposto colocado pela coroa em cima da mercadoria. E é muito difícil a coroa fazer esse controle sobre os indígenas escravizados, né? Porque, enfim, eles estão dispersos pelo continente, o bandeirante vai lá, sequestra o indígena e revende. E a coroa não consegue ter muito acesso a essa rota comercial. É diferente dos africanos. Por quê? Porque todo o comércio transatlântico de escravos, ele era controlado pela coroa e fiscalizado pela coroa. No momento em que
um navio negreiro aportava em solo brasileiro, sei lá, em Salvador, e esses escravizados desciam do barco para ser revendidos no mercado, um funcionário da coroa já conseguia fiscalizar isso na hora, e com isso conseguia cobrar o imposto em cima do escravo vendido. Então a coroa incentiva porque a fiscalização, o lucro é muito maior. Né? E existem, claro, classes sociais, grupos sociais de traficantes de escravos, que são beneficiados pela coroa. A coroa está interessada em defender esses sujeitos. Por isso que ela incentiva a escravidão do africano. Todas essas condições que eu mencionei agora levam ao fato de que os africanos, com o tempo, vão se tornar os mais escravizados, tá? Em detrimento dos indígenas. Todo esse processo de escravidão africana e de levar o africano para a América, a gente chama de diáspora africana. Né? Uma população muito grande de africanos vai ser forçadamente tirada da sua terra e levada para o continente americano. Isso, gente, na casa dos milhões, tá? Não são centenas, não são milhares, são milhões ao longo dos anos. Não só no Brasil, hein? Mas no resto da América Latina, no Caribe e no sul dos Estados Unidos, tá? É claro que o Brasil, obviamente, bateu o recorde, né? A maior parte desses africanos escravizados vieram para o Brasil. E nesse processo todo você tem um genocídio dessa população, né? Seja na guerra na própria África, né? Para você sequestrar esses sujeitos, haviam guerras, colocava-se tribo contra tribo no continente africano para Portugal ter o seu lucro no tráfico de escravos, seja na viagem, porque o navio negreiro tinha uma condição, uma insalubridade terrível, né? Ficavam no porão meses durante a viagem, frequentemente navios naufragavam, morriam-se todos, não havia banheiro, a alimentação ali era péssima, muitos morriam no barco, enfim. Chegando aqui, de novo, através das torturas praticadas, através do trabalho exaustante, enfim, nos engenhos de açúcar, e da própria morte que esses senhores praticavam como forma de justiça, quando um escravo se revoltava, etc., matava-se essa gente. Então é um genocídio. E uma parte da historiografia atual chama esse fenômeno de Holocausto Negro, fazendo referência ao Holocausto Judeu que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, porém relacionado às populações africanas. Né? Obviamente, esses africanos escravizados, e depois os descendentes deles, né, porque muitos nasciam já aqui em solo americano, praticavam inúmeras formas de resistência, não aceitavam o trabalho de forma passiva, isso é óbvio. E essas resistências elas têm as mais diversas formas, desde resistência física à recusa do trabalho. Essa resistência física também ela é múltipla, né? Recusa do trabalho, a fuga, o aborto. Então, mulheres que muitas vezes eram estupradas por senhores, né? E sabiam que seus filhos nasceriam naquela condição de escravidão, abortavam para não ver o filho sofrer nesse sistema. Quando o filho nascia era terrível, porque logo depois do parto ela tinha que voltar a trabalhar. E aí ela levava a criança no colo, no canavial, algumas vezes enterrava a criança ficava só com a cabecinha para fora, para ela conseguir realizar o trabalho dela. Então, era de uma tortura desumana. Né? O banzo, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, é uma depressão, é um estado de melancolia tão forte que esses sujeitos que perderam a família, que perderam tudo, perderam a vida que tinham, vão entrar nessa depressão profunda, que o sujeito ele
fica imóvel, ele fica sem reação, ele não consegue trabalhar. E muitas vezes morre, porque o Senhor vai lá e, como castigo, acaba punindo ele com chicotadas, etc. O Senhor não, né? Um capitão do mato, um delegado, que é para fazer esse serviço. E o sujeito acaba morrendo. Né? O suicídio, que era praticado por alguns deles. Resistências também que se dão no âmbito cultural, penso aqui principalmente no âmbito religioso, né? Então, esses africanos, quando chegavam, eles eram obrigados a abandonar sua religiosidade e praticar apenas a religião cristã, católica cristã, mas eles acabavam praticando a sua religiosidade original de uma maneira escondida, de uma maneira, enfim, nas entrelinhas, para não dar na cara do português e o português punir ele. Né? Daí vem o termo sincretismo cultural, sincretismo religioso, que algumas vezes é visto como algo bonito, né? Você vê a mistura das religiões, isso dá origem às religiões afro-brasileiras, etc. E parece ser algo belo, né? Uma troca de elementos culturais, mas isso se dá dentro de uma lógica muito violenta, em que uma religião é dominante e a outra ela tem que se esconder para continuar existindo, para continuar a ser praticada. Né? E os quilombos, que no Brasil talvez seja uma especificidade da resistência escrava brasileira, que é a formação de quilombos, comunidades africanas de escravizados fugidos, que abandonavam, fugiam do engenho de açúcar e fundavam essas vilas com uma economia própria, com uma dinâmica política própria, etc. A maioria dos quilombos eram pequenos, hein? Faz sentido ser pequeno, porque se é algo escuso, se é algo que está sendo perseguido, né, pelos portugueses, faz sentido ser um grupo pequeno, porque caso o quilombo seja detectado, esse grupo consegue fugir com mais facilidade. É claro que o quilombo mais famoso que entrou para a história foi a exceção à regra, que foi Palmares. Palmares que chegou a ter milhares de pessoas. Né? Em determinado momento passou o número de habitantes de Salvador, quer dizer, capital do governo geral do Brasil. Né? E que deu um trabalho muito grande. Né? Bandeirantes tiveram que ser contratados. Domingos Jorge Velho levou ali um exército com canhões para destruir o quilombo dos Palmares. Tudo bem? O último tópico que eu vou trabalhar aqui com vocês é a decadência do açúcar. Porque todo esse sistema agrícola, toda essa sociedade açucareira que foi estabelecida e que gerou muito lucro para Portugal, em determinado momento vai começar a entrar em decadência. Mas para falar dessa decadência, eu preciso falar de uma situação política muito específica na Europa e que vai ter os seus ecos aqui no Brasil. Gente, Portugal teve um rei em 1580, um rei muito jovem, chamado Dom Sebastião. Não tinha filhos, ele era, de fato, bem jovem, ele, se não me engano, não sei se ele era casado ainda ou não, mas ele assume o trono jovem, sem filhos, sem herdeiros próximos a ele, e ele vai lutar em Marrocos, numa guerra religiosa lá, e ele some. O sujeito desaparece. Não volta mais. Portugal até fica esperando o cara voltar. E assim, não é que. Obviamente ele morreu, né? Mas não se teve notícia do corpo, ninguém soube do paradeiro do cara, ele desapareceu. Ele morreu sem deixar rastros. Isso foi um trauma na sociedade portuguesa na época, porque, bom, o sistema absolutista, em que o rei é o centro de tudo, e o rei some, é algo muito sério, né? É algo muito grave para Portugal. Eles ficam esperando o Dom Sebastião voltar, ele não volta. Isso dá origem, inclusive, a um fenômeno cultural
que existe até hoje, chamado sebastianismo, que é a esperança da vinda de um herói que vai salvar, que vai redimir. Sebastianismo que se mescla muito com o messianismo, a espera da vinda do Messias, ou o retorno do Messias, etc. Enfim, esses elementos sebastianistas existem na literatura, nas práticas culturais locais, em Portugal e até em algumas regiões do Brasil. Né? De qualquer forma, ele não volta. E aí, Portugal fica com o dilema, né? Bom, e agora quem que vai assumir o trono português? Havia ali 3 pretendentes. Um era uma mulher, Portugal descartou logo de cara, porque dentro do direito régio português não se dava espaço para mulheres serem rainhas. É diferente da Inglaterra, que teve rainhas mulheres já há um tempo, né? Desde da Maria Sangrenta, etc. Portugal não. Havia ali um outro fidalgo, um outro nobre, mas que não era tão interessante diante da terceira opção. Porque quem era a terceira opção do trono? A terceira opção do trono era o rei da Espanha, Filipe II. E por que Filipe II era tão interessante? Porque Filipe II, em 1580, era o rei, o monarca mais poderoso do mundo naquele momento. Ele era rei da Espanha. E a Espanha, naquele momento, segundo o Tratado de Tordesilhas, tinha basicamente o resto da América para ela. Dessa América Latina vinha uma riqueza muito grande de ouro e prata, dos Andes e da Mesoamérica, torna a Espanha um país riquíssimo. E o Filipe II, ele não tem só a Espanha, né? Pelo Tratado de Saragoça, ele tem as Filipinas, ele tem colônias ali na Ásia. O Filipe II, ele faz parte de uma família, que é a família Habsburga. E os Habsburgo, eles têm nobres, têm reis espalhados pelas casas reais da Europa inteira, nos reinos da Itália, nos reinos da Alemanha, são poderosíssimos. Filipe II vira imperador do Sacro Império. Além de rei da Espanha, ele vira imperador do Sacro Império. Então é um sujeito poderosíssimo. Tá? E aí, Portugal, olha, Filipe II fala, ótimo, vai ser esse cara aí. A gente vai se unir a ele e aí Portugal vai ascender a esse poder todo. Né? A corte portuguesa tinha, inclusive, na cabeça que uma vez que Filipe II se tornasse rei de Portugal também, ele iria transferir a corte de Madrid para Lisboa. Lisboa, como uma cidade. Madrid está no interior, né? Lisboa é uma cidade litorânea. E através dessa cidade litorânea, riquíssima, super bem estruturada, ele vai ter um controle, um acesso facilitado à administração desse império ultramarino, que é a América, que é a África, que é a Ásia. Então há uma grande chance de ele transferir a coroa para Lisboa. E aí Lisboa vai ser a capital do mundo, olha que legal. Bom, a corte chama o Filipe II para ser rei, ele aceita, ele vai para Lisboa, ele é coroado e ele volta para Madrid. E os portugueses ficam, e agora? O que a gente fez? Esse período vai ser conhecido como União Ibérica, em que o rei da Espanha é rei da Espanha e de Portugal ao mesmo tempo. E dura todo esse período aí, de 1580 a 1640. Por que eu estou falando tudo isso? Lembra que eu falei para você no começo da aula que dentro do processo produtivo do açúcar, da produção ao comércio, à revenda e ao refinamento, a Holanda, a região de Flandres, ela tinha um papel crucial no financiamento do comércio e no refinamento e na redistribuição do açúcar para o resto da Europa. A Holanda ela tinha um papel fundamental no processo comercial todo. Lembra disso? Tá, acontece que a Holanda era inimiga do Filipe II. A Holanda ela estava nesse momento meio que numa condição de quase que colônia em outros termos, não como as colônias na América, mas ela estava sob o jugo, sob a dominação espanhola. E os holandeses estavam em guerra contra os espanhóis para se livrar do Filipe II. A partir do momento, olha lá, a partir do momento em que o inimigo da Holanda, Filipe II, se torna rei de Portugal, a Holanda é excluída desse comércio do açúcar. E a Holanda não gosta disso. A Holanda organiza
ela constrói ali, ela monta uma companhia de comércio, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, que era essa responsável por cuidar, administrar esse comércio do açúcar. E a Holanda decide, então, invadir o Brasil. Invadir especificamente Pernambuco. Ela tentou, no primeiro momento, invadir Salvador, não deu certo, em 1624. Em 25 eles são expulsos, os holandeses, mas em 1630 eles organizam uma expedição e invadem Pernambuco. E conseguem, saem vitoriosos, tomam Pernambuco. Porque, veja, Pernambuco é capital, colônia de Portugal. Muito bem. O rei de Portugal é Filipe II, e Filipe II é o nosso inimigo. Portanto, tomemos Pernambuco, tomemos a colônia do nosso inimigo. Né? Eles tomam Pernambuco, e depois de Pernambuco eles vão tomar outras regiões. Olha aqui. Isso aí em laranjinha é o tamanho dos domínios holandeses no Brasil, né? No auge, no seu apogeu. A Companhia das Índias Ocidentais, então, vai administrar a produção açucareira de Pernambuco a partir desse momento, e ela delega um sujeito, esse cara aí do retrato, Maurício de Nassau, para administrar Pernambuco, para administrar a nova colônia holandesa. O Maurício de Nassau é um sujeito importante porque ele vai fazer uma série de investimentos, ele vai fazer empréstimos, né, com o capital da Companhia de Comércio, e com esses recursos ele vai reconstruir cidades, ele vai trazer missões artísticas para Pernambuco, ele vai financiar engenhos de açúcar, ele vai emprestar dinheiro para senhores que estavam com problema de compra de escravos, de manutenção de canavial, etc. E tal. Então ele vai se tornar um sujeito muito importante para a sociedade açucareira do Nordeste naquele momento. É um período, inclusive, visto, né, pela historiografia como um apogeu da produção açucareira do Nordeste naquele momento. Acontece que a União Ibérica acaba, um tempo depois a União Ibérica acaba, Portugal consegue proclamar a independência e coroa outro rei, e Portugal assina com a Holanda um tratado de paz reconhecendo essas terras como da Holanda. Portugal aceita que isso daí está na mão da Holanda. Só que a Holanda descumpre esse tratado, ela invade outras regiões, Maranhão, por exemplo, e aí declara-se uma guerra Portugal e Holanda. Só que para além dessa guerra, a partir de 1640, a situação no Nordeste holandês ela não está mais tão boa quanto no início, em que o Maurício de Nassau emprestava dinheiro, etc. E tal. É um momento de crise na produção açucareira, primeiro por uma questão, uma epidemia que aconteceu na população de escravos, muitos escravos morreram, isso gerou um problema econômico sério, porque os senhores tiveram que comprar mais escravos, só que não tinham dinheiro para isso, não tiveram que pegar mais dinheiro emprestado, etc. E as dívidas desses senhores para com a Companhia de Comércio estavam cada vez maiores. Né? A companhia exige, então, que eles paguem essas dívidas imediatamente. O Maurício de Nassau ele se demite, ele discorda disso tudo, ele pede demissão, vai embora, e a companhia puxa as rédeas desses senhores e exige que eles paguem imediatamente as suas dívidas. Esses senhores de engenho não aceitam isso e começa essa insurreição pernambucana de 1645 a 1654 para se livrar dos holandeses em Pernambuco e não proclamar a independência de Pernambuco. Porque ainda nesse momento, século XVII, não estava no horizonte dessa gente a independência, a ideia de formar uma nação nova, mas sim voltar a fazer parte do Império Português. Tá? Com a ajuda dos portugueses, eles vencem a guerra, expulsam os holandeses em 1654 e toda essa região volta a ser domínio português. Só que aí os holandeses, uma vez tendo contato com a produção açucareira, uma vez tendo contato com as práticas
né, as máquinas necessárias para se produzir o açúcar, adquirido esse conhecimento, eles vão pegar esse conhecimento todo e vão começar a produzir açúcar no Caribe. E o açúcar caribenho vai fazer concorrência ao açúcar brasileiro. Até então, o Brasil, a colônia portuguesa, era a única produtora de açúcar do mundo. Não havia concorrência. Por isso a riqueza que vinha, né, dessa atividade. Agora o Caribe vai fazer essa concorrência. O Caribe holandês. E isso vai gerar a decadência do açúcar. O que não significa que o açúcar vai deixar de ser produzido. Não. Ele vai continuar a ser produzido por muitos anos. Só que agora há um concorrente. E o preço desse açúcar vai caindo no mercado. Portugal vai ter cada vez mais dívidas e a situação vai estar à beira de uma crise até que, quase que de forma milagrosa, encontra-se ouro em Minas Gerais. Mas isso é assunto da próxima aula. Tudo bem? Vou fazer uns exercícios com vocês agora. Bom, gente, hoje eu quero resolver com vocês um exercício da ETEC, que é o exercício 4, tá? Do De Olho no Vestibulinho. Vou ler para vocês, tem um texto bem grande. Vocês vão perceber que os exercícios dessa aula são enormes, o que é ótimo para vocês praticarem a leitura e a interpretação de texto. E hoje eu só quero resolver esse daí, o 4. A história da capoeira começa no Brasil no século XVI, pois se relaciona com a mão de obra escrava africana, que foi muito utilizada principalmente nos engenhos do Nordeste. Os escravos estavam proibidos pelos senhores de engenho de praticar qualquer tipo de luta. Por esse motivo, eles utilizaram ritmos e movimentos de suas danças africanas para criar um tipo de luta, surgindo assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Era importante saber lutar, porque dessa forma eles poderiam se defender, por exemplo, dos capitães do mato. Quem que é o capitão do mato? O capitão do mato é aquele escravo que o senhor nomeava para cuidar dos outros, para ver se os outros não fugiam, para castigar os outros. Era ele que é responsável pelas chicotadas, etc. Né, como forma de tortura, caso alguém cometesse caso um escravo cometesse algum delito, alguma falha. A prática da capoeira ocorria em terrenos próximos a senzalas e, além de defesa, servia para a preservação da cultura, para o alívio do cansaço do trabalho e para a manutenção da saúde física. Muitas vezes as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, chamados de capoeira ou capoeirão. Do nome desse lugar surgiu o nome da luta. Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil. Só um parênteses, a escravidão acabou oficialmente em 1888 e a capoeira permaneceu proibida até 1930. Não havia mais escravos no Brasil em 1930. Mas o estado que sobrou, que surgiu ali da escravidão, foi um estado racista. Né? Daí essa proibição por tanto tempo. Até o ano de 30, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, pois era vista como violenta e subversiva. Olha aí. No entanto, foi nesse mesmo ano que um importante capoeirista brasileiro, o mestre Bimba, apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto dessa arte que a considerou um esporte nacional. Sobre a capoeira, é válido afirmar que a gente vai falar mais para frente, mas o Vargas ele tem um projeto nacionalista, né? E esse projeto nacionalista ele diz respeito, inclusive, à cultura. Né? Daí uma valorização da capoeira e de outras práticas culturais do Brasil nesse momento, mas é algo que a gente vai ver bem mais para frente, mais para o final do ano. Sobre a capoeira, é válido afirmar que a resposta está no texto, como todas as respostas das perguntas que vocês vão encontrar aí no De Olho no Vestibulinho, tá? Algumas, claro, vão demandar algum conhecimento prévio da aula, mas majoritariamente as respostas se encontram no texto. Por isso que a prática da leitura e da interpretação de texto é tão importante. Tudo bem? É válido afirmar que apresentava aspectos puramente lúdicos e religiosos. A capoeira era apenas... Ela tinha uma função só religiosa e lúdica. Lúdica no sentido de prazer, de você relaxar a cabeça. Não, o texto diz que era uma luta, e é uma luta, né? Uma forma de luta disfarçada de dança. Ela tem o objetivo de se defender.
Então a A não pode ser. B. Foi proibida pelo Vargas? Pois essa prática era vista como violenta e subversiva. Gente, interpretação, literalmente o texto fala o contrário disso, tá? Se você lê o texto e leu com atenção, você sabe que a B tá errada. Isso aí tá no finzinho do texto, né? O Vargas, ele legaliza a lei. C. Era uma manifestação artística que ocorria para comemorar o final das colheitas realizadas pelos escravos. Em algum momento do texto menciona-se isso? Quando acabava-se de cortar a cana, ei, vamos comemorar. Não. Tá? D. Era praticada pelos escravos com o objetivo de burlar a proibição das lutas pelos senhores de engenho. Os senhores passavam, viam a capoeira acontecendo, falavam uma dança, quando não era. Era uma luta escondida, travestida de dança, para poder passar ali aos olhos do senhor. Então a D é a certa. E aí? Nasceu e era praticada na África, como uma luta marcial. E ao chegar no Brasil, os negros adaptaram ao contexto da escravidão. O texto fala especificamente que a capoeira ela nasce no Brasil, ela nasce em território brasileiro, tá? Graças às condições da escravidão. Ela não é importada da África, que ela adquire uma outra forma, ela nasce aqui, beleza? Então a alternativa certa da 4 é a D. Leiam os demais exercícios, os textos grandes, né? E qualquer coisa procurem o plantão de história. Um abraço, gente. Até semana que vem.